Fala galerinha do canal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do L Louco Modelismo. E hoje a gente está com um vídeo diferente, um vídeo top, muito legal, tá? Que vai entreter bastante vocês. Hoje nós vamos saber a história de um dos maiores L modelistas do Brasil. Um dos maiores pilotos de Glow do Brasil, cara. O cara pilota um Glow que na mão dele parece um elétrico. Top, é top, tá? Meu ídolo particularmente, não é novidade pra ninguém, vocês já sabem de quem eu tô falando. Então hoje vai ser um bate-bola, eu vou fazer algumas perguntas e ele vai responder pra gente. Mas antes, assista esse videozinho aí, vocês vão ver que legal. Depois desse vídeo, aí começam minhas perguntas e as respostas dele, beleza? Assiste aí. Acabei de receber por correio, eu fui avisado que eu receberia essa caixa. Senhor Ettore. Bom, vamos abrir para ver o que tem, né? É uma certa nostalgia mexer com isso, viu? É um Canopy. Canopy de um GRX 700 Nitro. Ele pediu para que eu fizesse a minha assinatura e eu fico muito feliz até hoje de receber pessoas, receber mensagens que demonstram esse carinho. E vamos lá, né? Vou deixar a minha marquinha registrada aqui. Obrigado, Ettore, por essa oportunidade. E agora também o Ettore me passou uma liçãozinha de casa. Vou responder algumas perguntas, algumas dúvidas que ele me mandou e eu já mandei para vocês. Obrigado. E aí, gostaram? Muito legal, né? Muito top. Então tá aqui, ó. Já chegou. Eu tô muito feliz, muito orgulhoso desse L. Vamos lá se dá pra vocês verem. Bom, alguns já sabem, outros não, tá? Mas esse 700 Nitro aqui, ó, que agora é meu, era dele. Era um helicóptero de treino dele, né? E tá zero, é novinho, é lindo, gente, é lindo. Só quem já viu de perto pra saber, tá? Então agora eu tenho mais um Canopy assinado, um monstro. Super piloto. Eu tenho um aqui do Dukan, uma outra assinatura Kelly Stacy e do Cam, tá? E meu Goblin também tá com a assinatura dos dois. E agora o meu Nitrão com a assinatura do Adriano Neto. Não é pra qualquer um não, hein, gente? Vamos lá, brincadeiras à parte. Então a gente vai começar agora um videozinho com as perguntas. E não sai daí, assiste até o final. Já deixa seu like, já se inscreve no canal que vai vir outros. Pode ter certeza que já tem outros vídeos nesse tipo pra gente jogar aí pra vocês, matar a curiosidade de alguns pilotos aí que eu acho que vocês vão gostar também bastante de saber algum pouco da história deles, beleza? Então vamos começar com a primeira pergunta. Adriano, seja bem-vindo ao canal, muito obrigado por você ter disponibilizado tempo, né, para o canal do L Louco e falar um pouco da sua história. Conta pra gente como e por que você entrou no L modelo.
Né? Quando foi, por quê? Conta pra gente. Bom, vamos lá. Vou respondendo conforme eu for lembrando, né? Até porque já passou um bom tempo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Héctor. Eu iniciei no hobby lá por 2001, com aeromodelo, com avião. Às vezes meu pai me levava até a casa dele e tinha um avião pendurado. E eu sempre perguntei o que era aquele avião. Ele falava que era de controle remoto e não sabia voar, que era muito difícil e não tinha tempo para fazer aula. E um dos presentes de aniversário eu pedi para ele que eu queria aprender a voar o avião de controle remoto dele. E aí que começou, né? Porque ele me levou lá na pista de aeromodelo de Itu, a AIA, e lá eu conheci o Hélio Martim, eu tive aula com ele. Rapidamente eu consegui solar, eu tinha uma certa facilidade, vamos falar assim. Eu acredito que por conta de videogame, instrumento musical, eu tinha uma certa facilidade de pegar esse tipo de situação, né? De coordenação motora, eu falo. E ao mesmo tempo eu sempre gostei da parte física das coisas, né? Como as coisas funcionam. Então, quando o avião voava, eu queria entender o porquê que o avião voava. Os comandos do avião, como eles funcionavam. O simples fato de você usar o profundor, eu tinha que entender o porquê que o profundor acionava daquela forma e qual era o efeito que aquilo causava. Porém, o avião eu fiquei pouco tempo. Eu continuei voando, mas muito pouco, claro. Pelo fato de eu ter perdido interesse, no sentido também por falta de equipamento, né? Na época eu não tinha um avião de grande porte. E eu fiquei limitado às acrobacias, né? Então eu perdi o interesse. E teve um dia que eu tive a oportunidade de ver. Eu nunca me interessei por helicóptero, não gostava. Porém, na época, ele era o melhor do Brasil, o Alexandre Marconi. Ele visitou a pista de aeromodelo lá em Itu. E quando ele chegou, até o pessoal começou aquele burburinho, falou: você precisa ver esse cara voar e tal. E eu nunca. Na real, até agi com uma certa. Com um certo desdém. Mas quando eu escutei o barulho, quando ele começou a fazer manobra, eu escutei aquele som das pás, né? Na hora eu fiquei chocado com aquilo, eu não entendia como funcionava. Fiquei vidrado, na real. E quando ele pousou, eu já colei nele, eu falei: cara, eu quero fazer isso. E eu tive um bom auxílio do Alexandre no começo também. Isso lá já era 2002, tá? Para 2003. Na época era a Miniature Aircraft, era recém-chegado, tinha o Excel, né? O Excel 61, que era o 1004, motor 61. E daí era a transformação do 1004 para o Full Extreme. Esse Fury, né? Que o pessoal chamava. Foi o primeiro modelo de grande porte que eu tive, meu pai comprou para mim na época. Ele já era um motor 90.90, né, cilindradas, nitro, com pipa, completo. E foi ali que eu comecei. Comecei a fazer as bobagens no L modelo, né? Pô, legal, né, gente? Podemos dizer que o pai incentivou, né? Mas foi legal. O pai dele tava no meio, né, disso. E o Adriano deu continuidade. Muito legal. Vamos lá. Próxima pergunta. Elétrico ou nitro? Meio... Pra nós é meio óbvio, mas nunca se sabe, né? Elétrico ou nitro? Bom, dando sequência aí na sua pergunta, minha resposta acho que é óbvia para todo mundo. Eu sempre fui fã de nitro. Talvez pelo fato de eu ter começado no hobby com os nitros, eu me acostumei, me adaptei à fumaça, ao som, à plasticidade das manobras. E na época que eu comecei a parar, se assim eu posso dizer, o elétrico ele já estava bem forte no mercado. Já tinha o 700 elétricos, já tinha o Goblin, já tinha
Alguns nomes eu não vou conseguir recordar, tá? Mas já eram baterias de 45C, já eram coisas bem avançadas, né? Pelo menos para a época. Nada comparado a hoje. Eu vejo alguns vídeos de alguns helicópteros elétricos, parece que eu fico assustado de imaginar o quanto essa mecânica suporta, porque parece simulador. Assim, é uma potência, um torque surreal. Então, eu sempre usei nitro. Eu sou da casa dos nitros, né? De regular carburador, daquela dificuldade de aprender pelo som, pela fumaça. Eu gostava do cheiro da fumaça. Então, eu acho que tinha uma certa... Como posso dizer? Um certo culto, né, ao nitro, por conta de todo esse conceito da mecânica que acho que todo homem gosta, né? O homem é ligado ao fogo. Então pode ver carros, motos, aviões, tudo que é jato, aquela coisa de alta potência, barulho. Eu sempre gostei. Quando começou meu primeiro contato com o elétrico foi em 2008, salvo engano meu, que eu fui pro L-Asas, acho que era o 5º L-Asas, lá em Gaspar. Era um evento sensacional. E o pessoal levou o Daniel Jettin, que eu era fã, mas fã de carteirinha desse cara. Quase ninguém conhecia. E eu comecei a acompanhar ele na época, o YouTube era muito fraco, né? Não tinha muita coisa. Mas eu não lembro como eu descobri os vídeos dele voando o 3D Masters, né? E... cara, eu ficava vidrado com aquilo, ficava vidrado. Ele voava, ele era piloto da Mikado, já eram os primeiros Logo 600, né? E eu queria ter um Logo 600 só por causa dele. A grande parte, vamos falar assim, das minhas manobras, né? Do que eu sempre fui no hobby, era a essência da Daniel Jettin. Eu pagava muito pau pro voo dele. E você vê, era um cara que voava elétrico. Só que quando eu peguei na mão o Logo 600, eu não me adaptei, eu não consegui me adaptar. Talvez pelo fato de na época o Flybarless era muito ruim, eu preferia ainda voar o Flybar, eu senti o Flybar, o helicóptero mais na mão, então acabou juntando um monte de coisa. O tempo de bateria não passava, na época era uns 3 minutos e meio, isso era péssimo para treinar, porque quando eu ia para a pista com nitro, por exemplo, eu queimava 4 galões por dia para treinar. Tinha dia que era um pouco menos, claro, mas assim, minha meta era 4 galões. Então eu chegava de manhã e ia final de tarde embora só. E quando eu fazia meio período, que eu estudava de manhã e à tarde ia pra pista. Daí eu queimava 2 galões para treinar. Para uns 700 queimava rápido até, né? Mas eu sempre fui fanático no nitro. Com certeza era meio óbvio, né? Mas é bom perguntar, né? Vai que você teve alguma experiência ruim com o elétrico, como você disse. Questão de manobra. Qual manobra que você considera... Qual foi a manobra que você considerou difícil em executar? E dessas não tão simples, uma intermediária, qual foi a mais fácil? É uma boa pergunta. Porém, eu sempre tive na cabeça essa questão, como eu disse, do conhecimento físico da coisa, né? Como as coisas funcionam. Então, quando eu olhava uma manobra, principalmente nos vídeos, né, dos gringos que eu ficava olhando, era Daniel Jettin, Alan Zabel, Nick Maxwell, eu era fanático do Nick Maxwell, eu achava o voo dele espetacular. O Bob Watts, então eram caras que... O próprio Kurt Engelbrud, que me chamavam a atenção no nível de dificuldade das manobras. Quando eu via a manobra, aquela manobra que você olhava e falava, caraca, que o helicóptero fez? Que deu aquela sensação de fora do padrão. Eu pegava, na época, eu tinha um helicópterozinho, que vou simbolizar aqui como se fosse o meu celular. Eu pegava esse helicópterozinho e ficava imaginando, por exemplo, imaginava... A cauda tá aqui, o helicóptero fez esse movimento, quais foram os comandos que o piloto teve que fazer? E eu ficava raciocinando em cima disso, e na época o simulador era muito ruim, e eu tinha que ir pra pista. Eu ia pra pista, colocava o helicóptero bem alto,
e começar a fazer o treinamento, né? Tentar entender quais eram os comandos necessários para que o helicóptero fizesse aquela manobra. Então, quando a gente coloca esse tipo de mentalidade, eu não acredito que exista uma manobra fácil. Todas as manobras são difíceis. Para um iniciante, o simples fato de virar o helicóptero de dorso ou o rover normal já fica difícil. Quando ele consegue garantir a técnica apurada para fazer aquela manobra, aí a gente entende que essa manobra ficou fácil, mas na realidade ela não é fácil. É o seu cérebro que se adaptou àquela situação. Mas disparado, a mais difícil, que eu sempre tive dificuldade, era a reversão de cauda. Eu sempre acostumei cauda girando pro meu lado esquerdo, né? O stick para a esquerda, o nariz do helicóptero virando para a esquerda. Então quando o pessoal começou a aparecer com o Kyle Dow, principalmente, começou a aparecer com reversão de cauda nas manobras, aquilo para mim foi uma... Nossa, aquilo para mim foi muito difícil de me adaptar. O visual para mim era muito diferente. E teve no próprio campeonato no XFC, a manobra mais insana para mim, que essa eu quebrei muito a cabeça, mas muito. Não era de quebrar o helicóptero, porque você não precisava fazer baixo, né? Mas teoricamente era um 8 que você tinha que fazer, só que você entrava no 8 rotacionando a cauda, fazendo uma pyro maneuver, né? Você começava, por exemplo, girando a cauda para a esquerda, aí no meio aqui do 8 virava para a direita, aí no topo virava para a esquerda, virava para a direita e saía da manobra. Essas manobras que tinham a gama para você fazer, para mim eram as mais difíceis. Como eu era muito treinado, no próprio freestyle, né, no 3D, que a turma falava, o Smackdown, às vezes eu aproveitava, quando eu errava, eu já emendava de uma forma natural em outra manobra, e isso passava muitas vezes desapercebido aí para quem estava assistindo o voo. Próxima pergunta. O que te fez parar? Por que saiu do hobby? Aconteceu alguma coisa? Não? Conta pra gente aí. Bom, essa é uma pergunta que muitos me fazem até hoje, o porquê que eu abandonei o hobby, se foi algum problema, alguma coisa. E na realidade não, é um hobby que me marcou, óbvio, até porque hoje, profissionalmente, o que eu sou, grande parte foi por conta do hobby. Então eu sou muito grato assim pelo aeromodelismo no geral. Tenho muitas amizades, muitas pessoas que marcaram minha vida, me ensinaram muito. Eu sou muito grato mesmo ao helimodelismo e aeromodelismo, porque eu sempre fui muito bem recebido em todos os locais que eu fui. Os eventos, eu tenho muitas saudades, então aquela brincadeira que era, a troca de informações, né, a parte técnica das coisas, sempre um ajudando o outro. E, enfim, o que me fez sair foi, acho que, a minha natureza. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que sempre busca novidade, sabe? Eu sou movido a coisas novas, sou movido a desafios. Então, assim, logo que eu estava começando a diminuir minha intensidade de ir para a pista, eu tinha começado a aprender a jogar tênis na época. E daí aquilo para mim foi... Quem joga tênis sabe a dificuldade que é, e eu até brinco, eu falo que, olha, é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. E aí, por fim, depois eu parei de jogar tênis. Então você vê que eu sou muito cíclico, sabe? Então eu acredito que seja da minha natureza isso. Eu não consigo me ver longo prazo numa coisa só. Não que seja certo ou errado, mas é questão de perfil mesmo. Então o hobby, eu tenho muitas saudades, só que assim, eu não consigo me ver mais da forma tão intensa como eu vivi. Eu não consigo me imaginar mais dentro, assim, sabe? Até porque muitas coisas mudaram, a questão da vida em si, né? A sua mentalidade. Hoje, graças a Deus, eu tô com um filho, então você começa a mudar muito o foco, e eu já tô com outras coisas na real que são desafiantes para mim, que é o que me move da mesma forma que o helimodelismo me moveu durante alguns anos. Bom, essa aqui eu particularmente gostaria que fosse sim, mas
Nós queremos saber de você. Já pensou em voltar pro hobby? Voltaria pro hobby? Tem vontade de voltar pro hobby? Bom, essa resposta sim, já pensei em voltar pro hobby, porém não com a mesma intensidade que eu vivia. Acredito que, até parando para pensar, eu não tenho nem condições de tempo de viver o que eu vivi. Eu pensava em campeonato, eu pensava em competição, eu queria... era coisa minha, dentro da minha cabeça, passar alguns obstáculos. Eu tinha alguns objetivos, que alguns deles, graças a Deus, eu consegui. Porém, hoje eu tenho alguns helicópteros, tenho algumas coisas guardadas, e não consigo me desfazer. Porque eu fico sempre aquele sentimento, mas e se eu quiser voltar a voar, eu queria voltar a voar com a minha máquina. Eu sei que hoje tem muita coisa legal, muita coisa nova. Só que, sabe, tem aquele gostinho de sentir o que eu senti antes. A própria adrenalina, né? Eu acredito que até de vez em quando, de vez em nunca, né? Eu ligo o simulador para fazer algumas brincadeiras. E eu vejo, assistindo os vídeos na época que eu treinava, né, diariamente, a diferença eu entendo hoje que não é tão técnica a diferença. Era questão da velocidade de raciocínio e o reflexo. Que o reflexo, sim, ele é treinável. Só que é aquela coisa do feed, né? O reflexo e raciocínio rápido você tem que estar de uma forma muito automatizada. Então muitas manobras que eu fazia, até hoje eu consigo fazer no simulador, mas não com a velocidade nem com a audácia de fazer aquela manobra tão próxima ao solo, com tanta confiança que eu tinha no voo em si, né? Então essa é aquela resposta que fica um pouco... Talvez, né? Seria, acho que, a melhor resposta. Agora responde pra gente. Você já está em um novo hobby? Tem um novo hobby? Qual é? Se eu não me engano, nas respostas passadas você já deixou... Você já falou mais qual hobby é. Mas tem um novo hobby ou não? Bom, essa pergunta acho que eu já consegui respondê-la na outra questão. Porém, igual eu sempre falo, né? Eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu dependo de coisas novas, de novos desafios, e eu tô já desde 2019 aí envolvido com uma outra atividade que acaba envolvendo outras coisas, né, no sentido de financeiro e tal, que acaba virando negócio. Mas capaz daqui 2 anos eu olhar e falar, pô, parei com aquilo, já tô em outra. É assim que eu vou vivendo. Bom, essa é uma pergunta bem curiosa, bem legal. Deve ter bastante história aí. Fala pra gente sobre evento. Cara, quantos eventos você foi lá fora? Quantos eventos você foi aqui? Qual deles te marcou entre lá fora e aqui? Geralmente evento é mais competitivo, né? Mais campeonato lá fora, né? Aqui é mais encontro. Então acredito eu, na minha opinião, que acho que vou chutar, o que mais te marcou foi lá fora. Mas eu quero saber o de lá fora, qual que foi o melhor, você achou o melhor, e o aqui daqui, qual foi o melhor? Essa é uma boa pergunta, porque eu percebi que os eventos, principalmente aqui no Brasil, se deterioraram. Não tem mais evento, né? Eu sempre gostei de ir em eventos, encontros, desde o micro evento até os eventos de grande porte. Para mim, era o que valorizava o esporte, né? Eu não chamo nem de hobby, eu falo que isso é um esporte. Na minha época, tinham vários eventos aqui no Brasil. Os principais eram o L-Asas, tinha o próprio Giant 2, que a gente tinha uma parte de helicóptero, né, focado no helicóptero, que eu nem me recordo o nome, para ser honesto. Teve o L-Foz, sem sombra de dúvidas também. O L-Foz foi um evento que marcou demais a era do L-modelismo. O pessoal fez uma estrutura bem legal lá também. Lá no Nordeste, em Fortaleza,
o Cabrinha, o Marcelo Rosado, eles faziam um evento lá, era bem legal também. L Fortal, acho que chamava. Teve o L Cuiabá, teve bastante evento, teve evento lá em Floripa. Eram tantos eventos legais. E fora os encontros, né? Os encontros de pequeno porte, que daí rolava em várias cidades pequenas, às vezes poucas pessoas, mas sempre que eu podia eu estava junto. Eu sempre gostei dessa troca de informação, sempre gostei dessa receptividade das pessoas, né? Para comigo, eu falo, com o pessoal que ia junto, sempre me trataram muito bem. Então, além de tudo isso, eu sempre entendi que o que movimentava o comércio eram os encontros, eram os eventos, né? Era a parte mais legal, porque às vezes você ficava alguns meses ou até anos sem ver uma pessoa, sem falar com ela. E quando você revia, você via que a pessoa ela cresceu, ela evoluiu, trocou de equipamento. Então era bem legal essa rotina. E lá fora o pessoal me levava para fazer demonstração, né? O pessoal gostava do meu estilo de voo. Eles falavam que era um estilo de voo diferente. Isso era o que eu sempre escutava. Mas na realidade eu sempre entendi que era uma mistura, porque eu gostava do SmackDown na época do Alan Szabo, achava bonita aquelas manobras que ele fazia. Ao mesmo tempo, o meu sonho de técnica era do Daniel Jettin, então eu treinava também muito Pyro Maneuver, né? Cauda girando toda hora, eu levava o helicóptero para onde eu queria, né? Fazendo as manobras, girando a cauda. Tinha também um estilo de voo mais parecido quase que com um avião, mas com uma perfeição linda demais do Nick Maxwell, e eu estudava o voo dele e treinava manobras que eu achava bonito dele. Então eu acabava juntando esse mix de pilotos que eu gostava, e era o que fazia ser o meu voo o que o pessoal gostava, né? Que era uma mistureba. O SmackDown em si eu não era muito fã, porque eu sabia que era o que chamava atenção, eu sabia que era o que o pessoal gostava de ver por conta do reflexo, da velocidade, dos punches das manobras, né, dos barulhos, a altura de voo, mas eu sempre fui vidrado em manobras técnicas. Aquela manobra que você começava, tinha um começo, meio e fim. Você mostrava pro espectador ali, pra pessoa que estava te assistindo, o que você quis fazer com o helicóptero e fez, né? Uma figura geométrica. Enfim, tem várias manobras de gama que eu sempre fui um admirador. Então assim, lá fora o pessoal me levava muito para o Chile, para a Argentina, fui para Israel, Estados Unidos. Falando em melhor e maior evento que eu já fui, sem sombra de dúvidas, é o IRCHA. Então era um evento lá em Muncie, Indiana. Eu nem sei como que tá, pra ser honesto. Eu acho que também deve ter diminuído, porque depois dos drones eu percebi que o L-modelismo acabou perdendo bastante força. E lá era surreal. Tipo, na época juntava alguns pilotos aqui, amigos do Brasil, ia junto, então era muita diversão, era muito aprendizado, mas muito mesmo. O último IRCHA que eu fui foi em 2010, e foi um dos melhores voos que eu já fiz na minha vida, foi lá. Então era super legal, a energia do local era contagiante, sabe? E estamos falando mais de 1000 pilotos naquele ano, inscritos, pessoas voando. Então assim, era um campo sem fim, você pegava o carrinho de golfe e ia embora, era helicóptero atrás de helicóptero voando, fazendo manobras, conhecendo equipamentos novos, tinha muito lançamento. Então era a parte mais legal do esporte, era essa. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Adriano. E quando quiser, tá? O espaço aqui é seu, o espaço é nosso. E tamo junto. E espera que ele vai falar mais alguma coisinha pra gente aí. Bom, para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer pelo carinho, Ettore. São pessoas como você que me recordam esse tempo bom que eu vivi.
parabenizá-lo também pelo seu trabalho e continue sempre em frente. Você é um cara que respira o esporte, você transpira o esporte, isso é nítido e com certeza você vai chegar muito longe com esse seu trabalho, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Valeu, gente. Então tá aí, galera. Adriano Neto, pra mim ainda um dos melhores pilotos de nitro do Brasil. Essa é a minha humilde opinião. Acho que nós temos pilotos maravilhosos aqui, muitos, tá? Eu queria pelo menos eu voar 5% do que os nossos pilotos que atuais hoje voam, tá? Isso eu tô falando, temos muitos nomes. Estamos falando aí de Alan, de Nicolas, de Gabriel, cara que voa nitro com paixão, tá? Mas eu ainda sou fã de carteirinha de Adriano Neto. O cara faz miséria com helicóptero. Bom, quero te agradecer imensamente por esse tempo que você disponibilizou pra gente. Muito obrigado. Maravilhosas suas palavras. E eu vou fazer de tudo para continuar trazendo novidades, vou trazendo conteúdo desse gênero, desse tipo. Vou continuar com o L louco na veia e com o L modelismo. Então vamos fazer de tudo para não parar. Quem sabe um dia você volta. Cara, um abraço, muito obrigado. Galera do canal, até a próxima. L louco, valeu!